Em entrevista para o jornal Estado de São Paulo, em 2016, o escritor israelense Amos Oz considerou que o fanatismo é o nosso problema mais urgente a ser resolvido e afirmou que, se pudesse, colocaria senso de humor e curiosidade numa cápsula e distribuiria em todos os lugares para criar imunidade ao fanatismo. O discurso fanático é eminentemente antidemocrático? Essa é a grande pergunta. De que forma a democracia deve lidar com ele? No livro Como Curar um Fanático, o escritor israelense Amos Oz considera que o fanatismo é muito antigo. É mais antigo que o Islã, o cristianismo e o judaísmo. Mais velho que todas as ideologias. O fanatismo já conduziu o mundo a muitos massacres e a períodos em que a intolerância venceu guerras religiosas, regimes totalitaristas, conflitos, censuras, perseguições. Não à toa, a Constituição Federal Brasileira garante a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e de pensamento, buscando assegurar a tolerância entre as diversas doutrinas, crenças e causas. No entanto, recentemente, alguns intelectuais como Amos Oz identificam um crescimento do fanatismo, o que poderia ser verificado não só através da ação de grupos terroristas e do Estado Islâmico, mas também pela retomada de discursos de ódio na Europa e nos Estados Unidos, assim como no Brasil. O que motiva o fanatismo? Há um crescimento do fanatismo na atualidade? A literatura pode auxiliar na sua desconstrução? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha o debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vai discutir o tema fanatismo. Para isso, recebemos no estúdio Catherine Rosenfield, professora de Filosofia e de Literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mário Flaig, filósofo e psicanalista, Maurício Ramires, juiz de direito, nosso convidado especial de hoje. Sejam bem-vindos. Olá. Eu vou começar. Quem tem o texto mais antigo? Acho que eu, né? Então, Sim, Catherine. Eu acho que vou direto na tua primeira colocação sobre o espírito fanático antidemocrático. E a obra que eu trouxe, infelizmente peguei na saída o livro errado, do Dostoiévski, não são os irmãos Karamazov, mas Os Demônios, é uma obra que mostra justamente o paradoxo, né, do entusiasmo democrático na Rússia nos anos 1860, quando os jovens intelectuais e nem tão jovens intelectuais começaram a organizar um anarquismo cada vez mais militante, mais fanático, em função, né, em favor dos ideais antitirânicos, anti-autocráticos e antirreligiosos, né? Era o tsarismo religioso e autocrático que oprimia o povo então. Então, o romance mostra muito claramente como o liberalismo do início do século XIX, né, dos anos 1840, né, quando as ideias pós-revolucionárias europeias entraram na Rússia, criaram nessa sociedade autocrática, atrasada, super religiosa, um efeito totalmente paradoxal que levou os intelectuais a uma desmedida da razão que se tornou fanática. Então, o romance mostra de maneira muito... É realmente um thriller, é um romance de suspense assim, constante, que mostra como as boas ideias degringolam, deslizam, né, para o maior sadismo, o maior
assim, o opróbrio realmente. Então, ele combina, né, o esquema, digamos, individual de uma sociopatia, né, com o fanatismo político. Então, é uma coisa... Esse texto, esse é o valor da literatura, porque o seu caráter universal, você conta algo de um momento histórico e que pode ser recontado com outros personagens em outros momentos em que isso se repete. Exatamente. Depois a gente volta a isso, né? Como esse problema colocado pelo Dostoiévski em 1860, 70, né? Foi uma coisa em folhetim, então em série. Na verdade, se recolocou depois, nos anos 1970, com o terrorismo político, né, na Grécia, na Itália. Né? Nós temos as rebarbas até hoje, então a gente pode voltar Os Demônios é considerado o livro mais imediatamente político dos grandes romances da maturidade de Dostoiévski, porque ele tratava desses temas da sua contemporaneidade muito imediata e por esses paradoxos da história ele se manteve atual e talvez cada vez mais justamente porque a realidade de fundo da qual ele tratava ainda se revela presente. São estruturas psicológicas O Mário quer entrar ou o Maurício emenda? Eu trouxe As Benevolentes, que é um romance atual, que também diz respeito a uma questão política, né? Do Jonathan Liddell, que é um franco-americano que escreve em francês, e o personagem principal é um oficial da SS nazista e que acompanha atrás do exército, né, vamos dizer assim, onde a SS operava, fazendo toda a retaguarda e que implica participar da solução final, que é o extermínio dos judeus. Então, o personagem desse romance, né, Auer, ele conta a sua história como personagem, né, para justificar tudo o que ele fez, né, vamos dizer assim, que ele participou, que ele fez o melhor que ele podia fazer, né, que era um oficial extremamente organizado, eficiente e que sobreviveu o fronte leste em Stalingrado, né, a Batalha de Stalingrado, sobreviveu e depois da guerra se tornou um comerciante, fabricante de tecido, de seda, né, bem sucedido, com uma vida organizada e que não foi pego por nada, né? Bom, é uma obra extraordinária. Veja que o escritor é de ascendência judeu, né? Um escritor judeu poder escrever sobre isso, sobre esse personagem e desenvolver os raciocínios no personagem que levam a justificar toda... Se chama As Benevolentes, isso é interessante, porque remete imediatamente a Ésquilo, a Oresteia, as Eumênides, que quer dizer as benevolentes, né? Ou que é um eufemismo das eríneas, as entidades vingadoras. Com uma grande diferença, né? Porque o Lavater disse, né, o grande fisionomista, né, disse que o fanático é ao mesmo tempo frio e veemente. Então, uma diferença entre o fanatismo e as eríneas é que as eríneas representam a justa rejeição, né, do crime contra o próprio sangue. Então, tem uma paixão, né, que borbulha nela. Enquanto o fanático tem essa paradoxal combinação, né, de uma veemência excessiva com uma frieza racional. Depois a gente volta, Mário, vamos pegar o Maurício, porque esse é um tema que está recorrente. O texto que eu trouxe é do próprio Amos Oz, né, com quem começaste o programa, chama Judas. O Amos Oz, ele é fascinado pelo tema do fanatismo, ele se diz nas palestras e ensaios dele como um especialista em fanatismo comparado por ter
crescido em Jerusalém desde os anos 40 e de ter num ambiente em que há muito conflito e muito fanatismo, conheceu, segundo ele, todas as formas possíveis de fanatismo e desde muito cedo na vida ele foi fascinado com a figura do traidor, porque desde muito cedo ele conta que num primeiro momento da vida dele ele tinha um entusiasmo muito grande pela causa israelense, pela formação do Estado israelense, participou do que se chama de uma intifada judaica, que seria o apedrejamento das tropas britânicas na época da formação do Estado de Israel, e que logo desde muito cedo, quando ele apostasiou esse entusiasmo chauvinista pela nação, pela própria nação, enfim, ele foi visto como traidor por seus amigos adolescentes. Ele era visto como um traidor justamente por ele ser um moderado. Então, introduzindo assim, a figura do escritor antes do livro, se a gente lê os textos políticos, os ensaios políticos, e ele é bastante prolífico nesses ensaios políticos, a gente vai perceber que o Amos Oz é qualquer coisa menos um pró-palestino. Ele não é no conflito ele não é um pró-palestino, ele é simplesmente um sujeito que pretende instaurar uma solução de dois estados, que é considerada uma solução de compromisso e, portanto, uma solução moderada, e por ser um moderado ele é visto como traidor. Então, daí ele tem um fascínio pela figura do traidor. E o livro Judas, ao contrário do que pode parecer pelo livro, pelo título, ele não é um livro, não é um romance histórico, ou no sentido de um romance bíblico sobre Judas. Ele é um livro sobre um acadêmico, um estudante chamado Shmuel Ash, que pesquisa a figura de Cristo na tradição dos judeus, e a partir daí se fascina pela história de Judas como o grande traidor, né, que criou um certo mito fundador de todo o fanatismo antissemita, que é o mito de que o judeu é um traidor, e ele faz, através desse personagem, dos seus estudos acadêmicos, ele faz um que a gente poderia chamar, talvez simplificando, de um certo elogio da traição ou da deslealdade como um escape em relação ao fanatismo, que é esse pertencimento, que tem esse componente de um pertencimento irracional a uma causa, a uma ideia, ou qualquer coisa que seja. Acho que toca num ponto interessante, o discordante, né? O traidor como um discordante. Ele discorda do quê? Essa que seria a pergunta, né? Qual é o núcleo do que seja o fanatismo? Porque os fãs, vem do inglês e vem de fanatic, né? Fanático, né? É do latim, quer dizer, os que são entusiastas, né? Dizendo em grego, né? Entusiasmados, quer dizer, que estão ligados com os deuses, que estão possuídos pelos deuses. E estão ligados a uma única imagem, né? Né? O fantasma, né? Aquela imagem na qual eles se grudam, né? Eles não podem abrir mão dessa imagem, né? Um dos pontos detonadores do Dostoiévski para mudar sua primeira intenção de escrever um romance sobre a maldade, né? E mudar para os demônios, então um romance político, foi um assassinato de um estudante que era um antigo colega, né, desse líder que Bakunin encarregou com a propaganda, né, pelo anarquismo da época. E foi um assassinato assim, frio, simplesmente por esse estudante discordar, né, dos métodos, né, dos métodos violentos do grupo. E aí não pode haver discordância. Não pode haver nenhuma discordância, tem que ficar tudo fechado, né, como numa redoma em torno de uma única imagem. É quando as torcidas organizadas brigam entre eles, né? Exatamente. Você está olhando, você viu que agora estão se brigando entre eles porque alguém discordou. Algo assim. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua discutindo o tema fanatismo. Próximo bloco vamos adentrar nessas questões que as dicas foram dadas neste primeiro bloco. Já voltamos.